Deus queria que a Páscoa fosse celebrada por causa dos filhos, porque os filhos iriam perguntar: o que é isso que você está fazendo? O que vocês estão fazendo? Versículo 26, a pergunta seria esta: que rito é este? Diante desta pergunta, a resposta seria esta: é sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, esse elemento didático, ele já previa que a Páscoa seria então celebrada por gerações após gerações. Certo? Bom, a pergunta que não quer calar na mente de muitos é: reverendo, tá certo, mas com a vinda de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, será que já não está bom de celebração de Páscoa? Será que com a vinda de Cristo a gente já está satisfeito de celebração, já podia parar de comemorar isso, especialmente porque agora tem tanta coisa, né, de coelho de Páscoa e chocolate, eu podia parar com isso para não dar nenhuma conotação mais torta para o sinal da Páscoa. O elemento didático hoje já está tão corrompido, né? A gente não vê mais nada de Deus passando em cima de casa de ninguém. Então, qual que é a finalidade da Páscoa? O que você pensa sobre isso? Não é uma pergunta retórica, não, irmãos. O que vocês acham? Você acha que a gente podia já parar de celebrar a Páscoa? Purificar um pouquinho mais? Se alguém te arguísse e falasse: olha, me dê uma prova de que eu devo continuar celebrando a Páscoa, o que você diria? Uma pessoa assim na rua ou no ponto. O que a gente diria? Olha, eu não sei o que você diria, mas eu já tive que responder essa pergunta várias vezes. E uma das coisas que eu sempre me lembro dela é Lucas no capítulo 22. Abra comigo lá. Lucas capítulo 22, obviamente nós estamos tratando agora de como é que Jesus, ele pensava e ele considerava a Páscoa. Bom, se tem alguém que não tinha problema nenhum em romper contradições, era Jesus. O que ele queria, ele chegou a dar uma chicotada no povo dentro da igreja. Então, para ele parar com a Páscoa, é a coisa mais fácil que tem. Vocês não acham? Se ele quisesse parar, ele não... Olha, por hoje chega, eu sou o Cordeiro Pascal, vocês me celebraram até aqui, então aqui estou, então chega com isso. Mas olha só, capítulo 22 de Lucas. Diz assim, que estava próxima a festa dos pães asmos. Pães asmos, lembrando que é a maneira como o judeu, nos dias de Cristo, celebrava a Páscoa. Então, os pães asmos ainda permanecia como o sinal, né? Um desses aqui, a lembrança da esperança da libertação. E aí, vírgula, chamada Páscoa. Então, não tem como você fugir da ideia que eles não estavam celebrando a Páscoa. Não, mas Jesus não celebrou ainda, reverendo. Mas calma lá. E fala que preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas de como tirar a vida de Jesus. Então, os sacerdotes não estavam no espírito da Páscoa, né? Como os lá dos dias do Egito também. Mas, enfim, diz aí, e também nesse período, Satanás entrou em Judas e ele vendeu Cristo. É só contexto antagônico ao espírito da Páscoa. Mas, diz o dia, chegou o dia, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Os discípulos não iam falar para Jesus. Não, se Jesus não falar nada, nós vamos passar reto, né? Vamos deixar. Mas Jesus enviou Pedro e João dizendo: olha, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então, pelo jeito, Jesus iria participar da Páscoa também. Então, Jesus, ele
não só participou, como ele fez preparativos com antecedência. E os discípulos lhe perguntaram, mas onde queres que a preparemos? Então Jesus lhe explicou, olha, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, e vocês vão seguindo esse homem. Imagina a instrução, gente. Parece mesmo uma instrução de Moisés, né? Coisa assim, da cabeça da pessoa que não sabe planejar nada, humanamente falando. Tá? É como você pedir informação para alguém na rua, onde fica aqui o poupa-tempo aqui no Largo 3. Você vai aqui, tem um picolezeiro, ele fica bem na esquina. Mas se ele não estiver lá? Tem um pit dog, um homem que vende toalhas, ele fica bem sentado na esquina. Naquele homem, você vira à esquerda. São dicas que bastante móveis. Quais as chances dos discípulos chegarem na cidade e o homem carregando um cântaro está passando naquele momento? Isso não é dica, mas Jesus, ele sabe e ele é Deus e os discípulos já estão acostumados com as dicas de Jesus. Não vão nem perguntar os detalhes. Vamos lá, vamos ver se a gente acha esse homem, né? Espero que ele não tenha passado já. Vamos correr, o que a gente espera, é melhor esperar para ele passar do que a gente chegar, ele já ter passado. E disse que era para acompanhar o homem. E a hora que o homem incomodasse com vocês acompanhando, ele vai perguntar, né, o que vocês querem comigo? E vocês vão falar que, olha, o mestre mandou perguntar onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e ali fazeis os preparativos. Enfim, Jesus então, ele preparou e será lá no cenáculo. Versículo 14 diz que chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Olha, irmãos, que coisa. Então Jesus, ele não só participou, ele não só fez preparativos mas ele desejava ansiosamente. Não foi uma coisa que ele fez pensando, eu vou fazer porque esse povo fica celebrando essas coisas, eu vou fazer só para não pegar mal. Não, não foi não. Ele fez e ele fez com gosto. Ele fez e ele fez porque ele desejava ansiosamente comer. Ele podia ter falado comer o pão e o vinho só. Mas ele preferiu usar a expressão, comer a Páscoa. E diz aí, antes do meu sofrimento. Agora, olhando isso aqui, gente, o que vocês estão lembrando aqui? Quando Jesus ele está tão ansioso para comer essa Páscoa, e a gente começa a lembrar do que foi a Páscoa originalmente, a gente sabe agora por que a ênfase no sangue. Por que naquela noite a distinção que foi feita tão grande por causa do sangue, ela agora está começando a caminhar e a gente não precisa falar muito para saber o que significa aqui. Mas veja o que é que Jesus ele continua dizendo. Ele então está ansioso de comer a Páscoa antes do meu sofrimento. Então ele é o primogênito o único primogênito que irá morrer do lado dos hebreus. O único primogênito que irá ter a sua vida ceifada naquela noite. Ele vai morrer agora. Pois vos digo que nunca mais eu comerei essa Páscoa, né? Até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, além da Páscoa ser comemorada nos dias de Cristo, ela ainda seria comemorada até a vinda do reino de Deus. E ela seria cumprida, finalmente, lá no reino dos céus. E é naquela noite que Jesus, tomando um cálice, o cálice era um elemento que havia na mesa pascual. Mas ele não tinha ainda essa conotação de aquele cálice é o cálice da nova aliança. Esse pão, mas Jesus, naquela noite, ele toma o cálice
E para os que conhecem um pouco da história do tabernáculo, os irmãos devem lembrar-se lá, Êxodo no capítulo 24 e 25, quando se descreve a mesa. Havia uma mesa dentro do tabernáculo, parecida com aquela mesa, só que ela era folheada de ouro. Em cima da mesa tinha 12 pães, tinha uma taça de vinho, alguns pratos, e eram colocados sobre essa mesa. Ninguém punha a mão naqueles pães. Exceto Davi, naquela situação, que ele chegou lá e forçou a barra e acabou comendo esses pães. Mas esses pães não eram para ser comidos, ficavam lá, passavam a semana inteira lá. No final da semana, depois que ficavam lá, o sacerdote, se quisesse comer, podia. Tá? E o vinho também, ele não era tocado. Era um gesto memorial. Tá? Naquela noite, Jesus ele chega na mesa da Páscoa e ele toma do vinho. Ele pega o vinho e começa a dar o significado. Olha, esse vinho aqui, que vocês ouviram dele, ficavam lá no canto da mesa, ninguém colocava a mão. Hoje chegou o dia dele ser finalmente bebido. Dele ser finalmente cumprido. E aí diz, este cálice, havendo tomado o cálice, havendo dado graças, ele diz, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja só, tudo isso, gente, tem a ver com a Páscoa. É o contexto da Páscoa que nos permite entender isso com mais impacto. Então, esse sangue que foi derramado na porta, lá nos dias dos hebreus, ele vai ser derramado em breve aqui. E para encerrar isso aqui, é nessa mesma noite, os irmãos já conhecem a história, que Jesus vai sair e ele vai para o jardim do Getsemane e ele vai orar e vai pedir para que Deus, se for possível, passar dele este cálice. E é nessa noite que ele vai ser traído e os guardas virão prendê-lo. É uma repetição da noite pascal que aconteceu lá no Egito. Então, eu acho que nós não só, irmãos, devemos continuar celebrando a Páscoa, mas nós devemos sempre associá-la com a ceia, porque é no contexto da ceia que nós melhor podemos averiguar e pensar na relação e no poder daquilo que Cristo fez. Certo? Então, enfim, a distinção que foi fundamental naquele dia é também o que hoje faz a distinção entre nós e as pessoas que não creem ou não buscam a esperança em Cristo. É o sangue de Cristo. É isso que faz a diferença.